apenas uma candidatura, não retirada, pois não. Mas alguma questão de ordem? Todas essas propostas que foram feitas. Não é por aclamação, não. 5 livros. Eu tive minha posição enquanto a gente nem a Bicamp não está votando, que nós estamos enquanto suplentes aqui, mas estamos aqui tentando trabalhar da melhor maneira possível em prol do Conselho, apesar de posições pessoais, em razão de uma das chapas que eu pessoalmente tomei, né? Mas eu entendo o seguinte, que a legitimidade do processo eleitoral do Conselho fica maculada com a retirada da chapa verde. E a proposta, por mais, Giovanni, que eu apoie a chapa da doutora Pia, de Giovanni, eu sou claro em colocar isso aqui, não tenho problemas em colocar, eu sou claro com todo mundo, tá? E eu acho que é isso que deveria acontecer com todos os conselheiros aqui, a gente deveria ter posições abertas, claras, corajosas, transparentes, porque não há problema em a gente ter posições, nós devemos trabalhar para que isso aqui ocorra de forma legal e absolutamente em consenso, da melhor maneira possível para o bem do Conselho. Particularmente, eu entendo que fica muito prejudicado, inclusive a legitimidade dos senhores, doutor Giovanni e doutora Pia, para questionamentos posteriores e condução dos trabalhos aqui. Entendo que o mais saudável seria, naturalmente, a proposta que eu coloquei ser colocada em votação também, porque eu acho que ela é pertinente, averiguar primeiro a legitimidade do documento que foi apresentado com a legislação federal que dá garantia para que ele possa pegar o documento dia 14 e anexar no processo. Se isso for consubstanciado, garantido, chancelado pela lei, convoca-se a eleição na próxima eleição e se faz a eleição com a garantia da participação da chapa verde, com a garantia da participação dos senhores. Assim, é uma posição... Eu defendo o Conselho de Meio Ambiente, né, os conselhos de forma geral, e a gente está trabalhando pela estruturação do Conselho. Como o Amoroso colocou aqui, eu particularmente conversei com ele, realmente a gente vem construindo um Conselho onde havia muito mais unidade nas decisões do que divergências como em outrora, Amoroso, e acredito que nas questões ambientais que vão ser discutidas aqui não vão ser diferentes, porque até as questões trazidas por colegas que têm um olhar, uma perspectiva diferente sobre alguns ângulos, elas são totalmente legítimas e também garantidoras do processo de gestão territorial do meio ambiente de Campinas para o bem de todos, entendeu? Então a gente aqui vai discutir e votar no pleno. Se uma ideia que trouxer o contraditório for a melhor, o pleno vai votar a favor dela, senão não vai. E isso tem que acontecer de forma saudável, aqui, natural. Você ganha uma eleição hoje, você perde outra. Aqui, o que a gente ganha aqui de verdade é o que você falou, é a gente poder fazer um bom trabalho, o que está sendo garantido, e eu acho que salvaguardar a legitimidade do Conselho, doutor André, agora, depois de toda a construção que a gente fez aqui, a nova lei que está para ser aprovada e agora, a gente fez um embate aqui tremendo, tirou várias discussões que eram bojo aqui, que fugiam do objetivo do Conselho do Meio Ambiente no decorrer desses últimos anos, né? E assim, me desculpe, doutora Pia, doutor Giovanni, vocês sabem que tem o meu apoio, eu declaro o apoio aqui a vocês, da proposta que vocês trazem, da sua forma de trabalhar, Giovanni, com as ressalvas que você está trazendo também de melhoria, na sua forma de conduzir o conselho e tudo mais, em detrimento do colega Jefferson que está vindo, com a Ângela, que também são pessoas reconhecidas e merecem todo o nosso respeito na condução, mas eu acredito que deveria ser votado a proposta da gente aguardar a documentação e convocar um novo dia de eleição. Acho que seria saudável, não ia prejudicar em nada o Conselho. Só uma questão, esclareça a sua proposta, conselheiro Carlos Alexandre, se nessa sua proposta está a prever a abertura de novas chapas, como colocou o conselheiro do Cresce. Então, porque a gente precisa esclarecer o que a gente vai colocar eventualmente em votação. Que existem várias propostas, né, propostas de eventual votação. Eu sou bem claro numa coisa, eu li a legislação, gente. Eu não vou vir aqui diante dos senhores
Eu fiz um trabalho de 4 anos aqui, sou presidente da Federação dos Conselhos de Meio Ambiente, e eu não viria aqui diante de vocês falar de pronto, claramente para todos vocês, se eu não tivesse certeza de que, administrativamente, o que está sendo trazido por essa chapa aqui, ela vai ter garantia na sequência depois. Uma coisa é a chapa contrária colocar a posição dela de que é salutar que esse documento esteja presente de fato e direito no processo, para que daí possa ocorrer o processo de eleição, né? Então, assim, não vai trazer prejuízo nenhum, e a legitimidade tanto dessa chapa quanto da outra para dar continuidade do trabalho depois, eu não vejo questionamento. A condução que o Giovanni, se ele for o presidente, vai trazer na condução do Conselho aqui, é meramente de gestor das pautas do Conselho de Meio Ambiente. O pleno é absoluto. O pleno é que vai discutir as coisas aqui, como sempre foi. Nós criamos câmaras técnicas aqui de planejamento e licenciamento ambiental com uma estruturação que ela tem independência de decisões lá importantes, inclusive, e que o pleno depois corrobora no seu voto, né, consubstanciando a decisão. Então, assim, tudo é feito de forma muito clara, todo mundo aqui já esteve no conselho, já saiu, já voltou. Aqui a gente tem professores universitários, profissionais de alto gabarito aí. Ninguém aqui é moleque, todo mundo aqui sabe que nós estamos passando por um processo no Brasil onde esse empoderamento democrático ele é importante. Vai ter divergências? Vai, mas a gente tem que fazer isso de forma minimamente de uma convivência, né? Então, assim, eu acho que a baila da questão pessoal do Giovanni, o que ele passou, deixou de passar, e o que ele cumpriu junto à justiça, o que ele respondeu, né? Que seja, mas ele está cumprindo, é uma questão que não se enquadra na discussão que nós estamos tendo aqui. E nós precisamos ter entendimento, claro que a professora Emília colocou muito claro, o pleno tem o poder no voto dele depois de decidir por uma questão de consciência de cada uma das entidades e não das pessoas, que é salutar também que os conselheiros passem a consultar as suas entidades e não trazer somente as suas posições pessoais para dentro do conselho. Afinal de contas, a gente representa entidades aqui dentro. Então, assim, é um processo de crescimento. Eu acho que o que é de direito, o pessoal da Chapa Verde está trazendo um questionamento que é lícito também, um questionamento se o momento, né, que poderia ter sido antes, porque a partir do momento que a gente fez a leitura da documentação e a partir do momento que eu vi algumas publicações na internet e na rede de várias pessoas aí ligadas a muitas outras pessoas aqui também, né, inclusive ligadas também, amigos no Face também, de pessoas do poder público, se manifestaram e eu já tinha a ideia de que ia haver um tipo de manifestação dessa. Tudo foi trazido para uma discussão para se acontecer isso aqui, era esperado. Eu tinha certeza que aconteceria isso, mas está no direito deles pleitear. E cabe a nós fazer o quê? Fazer com que se cumpra a garantia dos direitos, né? Que isso é absoluto dentro de um conselho, de um fórum que é um conselho. A gente está passando tanta coisa séria com o Conselho de Meio Ambiente aqui no Brasil, tanta coisa séria, que Campinas não merece isso. Sabe, eu acho assim, eu discordo um pouco de alguns colegas que vieram aqui e colocaram que o Conselho deixou de ter a representatividade. Eu não acho que o Conselho deixou de ter. Ele pode ter tido um foco mais tecnocrata, como foi muito bem colocado até na proposta do professor Jefferson lá, mas que também é importante e faz parte do processo, até porque o sistema de licenciamento ambiental do município evoluiu, o sistema online, a gente tem acompanhamento do próprio Ministério Público online, se eles quiserem com senha, todos os conselheiros acessam em senha da casa deles todos os processos que estão sendo licenciados aqui. Então, assim, o sistema do Conselho é seguro e tranquilo. O que a gente precisa ter aqui é a garantia de que a gente possa exercer um trabalho a posterior dessa eleição com tranquilidade. O mínimo de respeito. A divergência, ela pode existir, garantido que o regimento interno traz sobre o artigo de decoro, com devido respeito, com devida consideração, o contraditório vai ser observado e o pleno vai decidir sempre as coisas. Essa é a minha opinião e meu encaminhamento. Eu acho que outras chapas, não há, dentro da própria lei do CONDEMA, seria a anulação de toda a eleição. Então eu anularia a eleição inteira, ia eleger de novo as entidades, ia eleger de novo tudo. Se for para acabar, acaba com tudo, então, e começa do zero. Sr. Carlos Alexandre, a sua preocupação é importante, a retirada da chapa
Verde nos preocupa, porque retirar uma chapa esvazia o processo democrático e acho que a transparência, a legalidade e o processo democrático é importante neste momento, né? Não teria sentido, do ponto de vista institucional, nomear a chapa que não existiu por aclamação. Isso retira o processo democrático do Condema. Por conta disso, em havendo também a provocação de nova eleição, o fato de oficialmente a chapa verde ter retirado a candidatura, nós somos obrigados a abrir novas inscrições, né, para que haja o processo democrático, tanto a chapa verde ou outra chapa possa se candidatar ao Conselho Municipal de Meio Ambiente para não macular o processo de escolha e de votação dos membros. Um ponto específico aqui que nos preocupa é que nós temos um número de conselheiros, o secretário pode colocar a quantidade de conselheiros que tem em Condema, não foi a maioria dos conselheiros que se manifestaram. Foi, na minha conta, muito por cima, foi 1/3 dos conselheiros que se manifestaram a respeito da preocupação em relação à questão de legalidade e regularidade. Do ponto de vista administrativo, tanto a Secretaria de Ação Jurídica como a Secretaria do Verde, que preside essa reunião, não vislumbra ilegalidade no processo. Acho que a gente tem que colocar isso muito claro. E o requerimento que foi protocolado hoje será analisado, né, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista legal. Mas existe um fato colocado, que realmente a retirada da chapa verde, ela é uma decisão que impede uma disputa, né, e impede um exercício da democracia dentro de um Conselho de Meio Ambiente de Campinas, que é um conselho importante, é um conselho que representa vários segmentos da sociedade, e a gente sempre pautou o princípio não só da legalidade, não só da eficiência, não só da transparência, mas eminentemente o princípio democrático. E por conta do princípio democrático, chegamos à proposta, e aí é uma proposta, né, da presidência da mesa, em abrir um processo eleitoral novamente, com novas inscrições, com nova comissão eleitoral neste momento para ser eleita, outra comissão eleitoral para ser eleita e julgar essas novas inscrições. E vamos ter que votar a prorrogação do mandato da atual presidente para que o Condema tenha representatividade administrativa, para que tenha representatividade legal, porque não podemos deixar o Condema acéfalo. Ele precisa continuar, independentemente, né, dessas discussões administrativas. O jurídico vai analisar esse processo, vai nos dar a resposta. E, havendo essa resposta, que eu imagino que, se for protocolado hoje, imagino que no prazo limite de 1 mês, né, talvez até antes, analise, e a partir dessa análise nós damos início ao processo eleitoral. Novamente, com a possibilidade, frise-se, tanto da nova inscrição da chapa verde, porque eles retiraram a inscrição neste momento, então eles vão ter que ter o processo administrativo de nova inscrição da chapa compromisso ambiental e, eventualmente, da inscrição de outra chapa. Essa é uma decisão do Pleno e que se coloca em votação, porque eu entendo que é uma organização de que 1/3 apenas, no máximo, 1/3 dos conselheiros colocaram. Os outros... Foi em votação, Andréia. Foi em votação. Quem é a favor dessa proposta, levante a mão. A proposta que alinhava tanto a questão do ciclo ativo, quanto da Bicamp, quanto da Unicamp, quanto da Proapa, é de que haja um novo processo eleitoral. Porque eles retiraram a candidatura. Pelo nosso entendimento, como uma forma de protesto, porque eles querem que o requerimento deles seja analisado do ponto de vista administrativo e do ponto de vista jurídico. Essa é a proposta, conselheira Maria Helena. Alguém gostaria de colocar uma outra proposta?
Mas tinham várias propostas, Tinha né? Ou eu várias que sou propostas, maluca? eu alinhavei- Eu que sou maluca, não entendi nada, ou tinha mais do que uma coisa? Aqui colocadas. Porque deixa eu só fazer um esclarecimento. Com a retirada formal da chapa verde, se nós dermos continuidade ao processo eleitoral, a chapa compromisso ambiental, ela é eleita por aclamação, porque ela vai ser a única chapa eleita. É isso, do ponto de vista formal, eu preciso esclarecer aos senhores conselheiros. A retirada formal da chapa verde significa não haver disputa. Não haver disputa entre a chapa verde e a chapa de compromisso ambiental. E se nós não formos até o início do processo eleitoral, com a não possibilidade de inscrição de novas chapas, continua tendo apenas uma chapa, porque a chapa verde retirou a sua candidatura nesse momento. Vejam, e isso fere o princípio jurídico democrático, que está lá na Constituição Federal, nos seus artigos iniciais, não é, doutor Matheus? É essa que é a questão. Então, o que alinhava e o que resguarda o princípio democrático dentro do Condema, na nossa visão neste momento, dada a retirada formal da chapa verde, é nós iniciarmos o processo eleitoral com a prorrogação da atual presidência. Está esclarecido? Existe alguma dúvida? Posso colocar em votação essa proposta que alinhava essas questões e resguarda o princípio democrático? Então, quem for favorável a... Mas ela já deu, ela está sendo soberana. No processo eleitoral. É, o conselheiro Cláudio Legislativo gostaria de fazer o uso da palavra. O conselheiro pode falar devagar. É o pleno. É que tem que estar gravado, né? É só para ficar certo o texto exato. Tá gravado. Só quer que eu fale devagar? Não, eu entendi. A dúvida é só para ver, estamos votando exatamente nisso. O conselheiro está com a palavra. Então, eu vou falar novamente. É reinício do processo eleitoral, desde a inscrição de chapas, a formação de uma nova comissão eleitoral e um agendamento de uma nova eleição para vice-presidente e presidente do Conselho de Meio Ambiente e prorrogando o mandato da atual presidente, doutora Pia Passetto, até que esse processo eleitoral conclua. Agora eu falei devagar, tudo bem? Por favor, conselheiro Cláudio. Do alto da minha ignorância, eu acho que a proposta dele é interessante. A gente deveria colocar assim, a proposta A secamente é tal e a proposta B secamente é tal. A outra coisa que eu... Oi? Não tem proposta B? Então, a proposta A da Andréa é a questão de mela tudo e começa do zero, não é isso? E depois que elegeu, é aquilo que votou, está escrito e acabou. E a proposta B seria a eleição dele por aclamação, levando em consideração... Aclamação, não? Bom, Não, como tinham duas candidaturas, uma foi retirada. Então, ou se faz, no caso, a eleição por aclamação, ok? Ou então, essa proposta do adiamento para que tenha um novo processo eleitoral. Que, então existe uma só. Na verdade, inclusive, só dizer uma coisa. Teve uma fala do senhor, o seu nome qual que era? Não, do senhor. É? Sou amoroso. É que eu achei muito importante, no sentido de tentar construir juntos alguma coisa melhor para a nossa cidade, né? Então é nesse sentido que acho que a cautela da presidente está sendo importante. Propiciar que hajam novas chapas, tá? Porque o clima não está favorável para aclamação, né? Ah, não está mesmo, eu estou com medo. Então, a proposta... eu acho assim, do ponto de vista legal, eu entendo que não haveria ilegalidade, mas
pensando no bem comum, aquilo que o senhor falou, pensando em construir alguma coisa juntos, né? Eu acho que a proposta da presidente é muito boa. Bom, só para concluir a minha fala, eu gostaria assim, em primeiro lugar, aplaudir a grandeza de vocês. Concordo! Liberado a respeito disso. Segundo lugar é o seguinte, eu não acredito em Papai Noel nem em Anjo da Guarda. Eu ouvi aqui que tradicionalmente o voto é aberto. Certamente nós vamos levar um biênio polarizado. Eu não acredito que quem vai ganhar essa eleição vá olhar para o outro lado de uma maneira diferente. Se eu fosse eleito presidente do Condema, eu ia olhar para vocês, ou para vocês, como meus adversários. Eu acho que o presidente do Condema, eleito, ele tem que olhar para vocês, para a chapa A ou para a chapa B, como oponente. Do meu ponto de vista, existe uma diferença entre adversário e oponente. Adversário é aquele que você busca derrotar. Oponente é aquele que você procura conquistar através dos seus argumentos. Eu acho que essa é a função do presidente, conquistar os oponentes. Então, mas como eu não acredito no Papai Noel, e mesmo se eu fosse presidente, querendo olhar para todos como oponente, com certeza eu ia olhar para alguns como adversário. Nessa minha linha de raciocínio, que é muito pessoal, eu gostaria então de propor que essa votação fosse fechada e não aberta. Perfeito. E aí os comissionados que estão aqui, os funcionários... Senhor conselheiro, é da praxe do Condema, nós não temos votação fechada. É uma questão de transparência. Nós temos é só uma questão de transparência, né? Votação fechada, até para o princípio democrático de direito esculpido na legislação, ela sempre foi refutada. Só essa observação, porque não faz parte da historicidade do Condema, mas esse assunto, ele não está colocado em pauta neste momento. Nós estamos na questão com a retirada da chapa verde, vamos votar a aclamação, ou a outra proposta, que é o processo eleitoral se iniciar desde o início e protocolar um pedido. Eu só estou preocupada com o horário. É só uma questão de ordem em relação à eleição. Não é porque tem chapa única que é aclamação, é sempre votação aberta. Não é aclamação. Sim, vai sempre votação aberta. Aclamação, Obrigada, professora, pela correção. Votação aberta. Então a outra do Condema foi errada. Eu vou pegar o filme para olhar. Bom, então vamos colocar em votação as duas possibilidades. Proposta A. Vou pegar o filme. Quem é a favor da proposta A, manifeste-se. Peraí, qual que é? Deixa eu filmar. Por gentileza, vamos fazer o seguinte, ó, vou chamar os representantes aqui de cada entidade, porque o Condema está cheio hoje aqui, tem gente que não é conselheiro e tem também a questão da suplência que não vota junto com o titular, tá bom? Então, por gentileza, eu vou falar o nome do representante da entidade que deu presença aqui. Por favor, fique de pé. E aí a gente vai chamar ali os itens da votação e pedir para levantar a mão se concorda ou não com os itens, tá bom? Tudo bem? Pode ser assim? Pode. Acho que fica mais claro aí, né? Então tá, representação da Adunicamp, por favor. Só o titular, né, por gentileza. O Sindicato dos Petroleiros, por favor. Sindicato dos Engenheiros, CS. Conforme você vai pedindo, a pessoa registra o voto. Pode ser. Me ajuda aqui, né? Estou chamando, ele já vai confiar. Tá aqui. Tá, tem isso. Nós moramos no Brasil, né? Começa de novo, vai. Aqui tudo é possível. Não, eu tô aqui.
Brasil, tudo é possível. A gente tem que ficar esperto. Tem sempre alguém querendo passar perto. Então, a do Unicamp, né? Já está de pé, qual que eu voto? Voto A. Unicamp. Sindicato dos Petroleiros. Voto A. Pode sentar. Sindicato dos Engenheiros de São Paulo é suplência da primeira opção aqui, tá? Secov. Vamos lá. Sinduscom. Ciesp. Só um minuto. A Ciesp é suplência e a Unicamp também. A Proapa. Temos Reconvivência. Tem que levantar. Pedra Branca. Associação de Moradores do Bairro. Amater. Proposta A. Cresce. A. Apaviva. AEDA, Associação de Educação do Homem de Amanhã. Associação Resgate Cambuí. Ciclo Ativo. Extensão. Unicamp. Unicamp. PUC. CAT. CDRS. Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Está presente? Não. Paulo Namur, claro, assinou a lista. Ok. Instituto Agronômico de Campinas. Não está presente. Embrapa. Sindicato Rural de Campinas. OAB. Me abstenho, porque eu sou interessada. Ok. Secretaria do Verde, meio ambiente. B? Secretaria de Serviços Não ficou em pé também. Secretaria de Assuntos Jurídicos. Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação. Não está presente. Secretaria de Assuntos Jurídicos. Habitação. Jurídicos foi A. Fundação José Pedro de Oliveira. B. Não ficou em pé também. Só quem votou em pé não votou em B. Tem vergonha de ficar em pé. Finalizado. Por votação, proposta A teve 21 votos, 2 abstenções. A proposta B, 3 votos. Quem ganhou? Novo processo eleitoral, conformação de nova comissão eleitoral e prorrogação do mandato da presidência atual até o término do processo eleitoral. Por consequência, temos que eleger nova comissão eleitoral. Fazer um cronograma agora, que são várias datas, né? Não é só a eleição. Então, só uma questão de ordem administrativa. Nesta reunião, primeira reunião de 2020, nós demos posse aos conselheiros, então eles estão legitimamente possados. Nós prorrogamos o mandato da presidência até a ultimação do processo eleitoral e decidimos, então, começar o processo eleitoral desde o início. Então, a Secretaria Executiva do CONDEMA vai tomar todas as medidas administrativas para que esse processo eleitoral aconteça o mais dentro das normas vigentes e o mais regular e célere possível. Bom, está encerrada as eleições, a comissão eleitoral vai ser eleita numa próxima reunião do CONDEMA, agendada para tanto, para que a gente possa trabalhar toda a documentação e todo o cronograma que se dá numa nova eleição.
Agradeço a presença de todos, tenham uma boa tarde.